Olá, amados pais de Jesus. Hoje é dia 25 de março de 2020. Estamos aqui no nosso Talmidim para podermos crescer na palavra do Senhor em oração por esse tempo que nós estamos passando, tempo com algumas dificuldades, mas também um tempo que nós podemos usar para crescimento, para edificação e que em nome de Jesus nós possamos, depois de tudo isso, dizer que nós crescemos, aprendemos, que seja um marco na nossa história, dizer, olha, aqueles dias, aquelas semanas, talvez aqueles meses que eu passei ali recluso, que eu passei em casa, foi um tempo de crescimento, foi um tempo de edificação da fé, foi um tempo que eu aprendi a valorizar coisas pequenas, foi o tempo que eu aprendi a valorizar minha família, minha relação com Deus. Foi o tempo que o Senhor me ajudou a fazer com que fosse melhor do que antes dessa situação que nós passamos. Eu separei um texto aqui e eu queria que você abrisse a sua Bíblia para que você pudesse ler comigo. Nós não vamos ter um vídeo muito longo, mas vai ser uma chamada de oração, vai ser um tempo para promover que você tenha um despertar em meio a tanta notícia de calamidade, em meio a tantos testemunhos ruins, como alguns chamam, um tempo de testemunhos, como se diz brincando, nós possamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Abra sua Bíblia aí, por favor, ligue sua Bíblia no Salmo 95, capítulo 95, versículo 1, onde nós vamos ler aqui e vamos ser edificados na palavra de Deus. Enquanto você abre e lê, enquanto você abre aí ou liga o seu celular para acompanhar o texto, eu queria compartilhar com vocês algo que eu tenho percebido, tenho estudado e tenho acompanhado com os meus pacientes, com as pessoas que acompanham, que existem coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia que fazem com que esse tempo seja de fato um tempo de crescimento. É verdade que nós não sabemos a dimensão do que há de vir, mas nós sabemos sim, com certeza, que o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, é muito maior do que tudo isso que tem acontecido. Eu separei aqui uma listinha de algumas coisas que são interessantes de você ter cuidado nesse tempo de quarentena, nesse tempo que você está em casa. Algumas pessoas têm trabalhado mais que o normal, eu, por exemplo. Outras já não podem trabalhar de fato porque elas estão retidas em casa e o seu trabalho exige que elas saiam de casa. Mas eu separei aqui 7 pontos que podem te ajudar. Primeiro ponto é tente ter sim uma rotina de estudo. E eu não estou falando aqui nem do estudo da palavra ainda, estou falando do estudo secular mesmo, tempo de crescimento. Existem muitos cursos disponíveis na internet, existem muitos livros bons e a gente deve ter tempo de estudo. Se você já faz na faculdade ou você está ainda em escola, separe um tempo para estudar, leve a sério isso, porque isso ajuda muito que você passe bem por essa situação. A minha sugestão é, como algumas universidades têm orientado no mundo, é que você tenha 3 períodos de 2 horas de estudo por dia. 2 horas pela manhã, 2 horas pela tarde, 2 horas pela noite. Isso é muito bom, porque tentar simular o mesmo tempo de estudo que você tem na universidade, em casa, é muito difícil. Até porque os estímulos são outros, o ambiente é outro, e até seu cérebro se adaptar a isso, ele vai tentar boicotar esse momento porque você está em casa, então deve agir com essa persona de quem está em casa, né? Como pai, como marido, como filho. Então tem como a gente driblar isso, separando períodos de estudo durante o dia. Outra coisa importante é que nesse ponto primeiro ainda, estudo e trabalho, você tente levar o seu trabalho para casa de forma a até dar o exemplo para os seus filhos e para os seus parentes. O trabalho ele não é só aquilo que você faz necessariamente para ganhar dinheiro. Então, o trabalho é a execução de uma ferramenta. Então, tudo que você usa a partir do que você sabe para agregar valor à sua família ou à sua carreira é um tipo de trabalho. Se você tem como trabalhar remotamente, faça isso. Se você não tem exatamente como fazer, comece a rever sua carreira, comece a pensar no que você pode melhorar, separe um tempo para isso, e isso também é trabalho. Segunda coisa, ajude em casa, nos afazeres da casa. Uma casa tem muita coisa para ser feita. Sabe aquela lâmpada que está quebrada há tanto tempo, aquele chuveiro que está sem funcionar há tanto tempo? Então, aproveite esse tempo que você está em casa para poder cuidar da sua casa. Isso é um símbolo muito forte, né? Você que é marido, pelo amor de Deus, não traga mais estresse, esse tempo difícil para sua família, para sua casa. É um tempo de você agregar, somar. Né? Não dá para você ficar coçando a barriga no sofá enquanto tem coisa em casa para fazer. Então sim, por favor, faça parte. A palavra de Deus diz que o marido deve viver a vida comum do lar. Então ajude na sua casa e não espere sua esposa exigir ou pedir ou brigar com você,
mas que você sabiamente possa consertar, como a palavra de Deus diz, que o homem sábio, ele não tem o telhado pingando. Então, se você reclama que a sua mulher reclama como a pingueira, talvez você não tenha consertado o seu telhado. Então é hora de você cuidar da casa, ajudar em casa. Essas tarefas devem ser distribuídas por todas as pessoas da casa. Isso é muito interessante e deixa um bom legado para depois, depois de tudo que nós estamos passando. Terceiro, tenha tempo de entretenimento. Né? Entretenimento podem ser jogos, podem ser brincadeiras, pode ser uma série que você quer ver. Né? Tenha cuidado, porque a gente hoje sabe que é muito sexualizado o conteúdo que a gente tem nas séries e tudo. Então, com todos os cuidados, né, e o carinho que você deve ter com o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, e com a santidade da sua casa, tenha cuidado com isso, mas não deixe de ter entretenimento. Sim, tem como ter bom entretenimento em sua casa. Quarto, exercícios físicos. Né? O exercício físico ele é muito bom. Eu tenho uma bicicleta ergométrica, né? Tem amigos que têm equipamentos em casa. Se tiver é bom, se não tiver, use a criatividade da internet para você poder fazer seus exercícios físicos. Mas tente não ficar sedentário, tente não ficar entregue. Né? Você viu que eu falei exercício físico, já consertei minha postura. Né? Tente não se entregar ao sedentarismo, porque isso aumenta o estresse, aumenta o cortisol, e você fica mais sujeito até infecções, sua imunidade baixa. O cortisol é um hormônio muito importante no corpo, mas se ele tiver em excesso, ele vai combater a sua estamina, mas não só a estamina, ele vai combater outras fontes de proteção do seu corpo, de proteção de imunidade. Então o estresse, ele promove um enfraquecimento do seu sistema imunológico, ou melhor, ele briga contra você mesmo. Então, a atividade física ela vai ajudar você a ficar menos sujeito a esses hormônios do estresse, o que vai redundar em mais saúde e sanidade para o seu corpo e para a sua mente, ok? Tenha pelo menos 4 refeições por dia e não mais que 5. Evite comer demais. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, então a gente não pode se entregar à ansiedade e comer demasiadamente, porque isso vai fazer mal para você, ok? Então faça aí pelo menos 4 refeições, no máximo 5, 6 refeições por dia, porque, como dizia a Dona Bellamy, a gente só precisa de uma, mas a gente foi criando culturalmente espaços para mais refeições, o que não é de todo ruim, mas a minha recomendação, não baseada em mim, não sou nutricionista, mas falando até como alguém que estuda a mente humana e o comportamento humano, 4, 5, 6 no máximo refeições. 5 refeições seria o ideal para você. Refeições substanciosas, as 3 principais e mais 2 períodos de lanche aí, tá bom? Sexto ponto, tenha o seu tempo devocional. Né? O tempo devocional ele vai te dar uma qualidade de vida a longo prazo extraordinária. Quem tem tempo devocional é melhor marido, é melhor pai, é melhor funcionário. Existem estudos de universidades americanas que mostram isso. E não precisa nem ter, né? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos meditar na sua palavra de dia e de noite e devemos ter um tempo separado, como o Senhor diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca o Senhor em secreto e em público ele te honrará. Sétimo ponto tenha um tempo de compartilhamento. O tempo de compartilhamento é um tempo onde você tem acesso e conversa com seus familiares da sua casa e você tem contato com quem está fora. Uma videochamada, uma conversa, de preferência videochamada. A videochamada ela é muito interessante porque quando você faz uma videochamada, você está falando com outra pessoa e está visualizando essa outra pessoa. E aí nós enganamos a nossa mente consciente e a gente tem uma sensação real de que está com alguém ali. Veja que se uma mãe recém-parida vê uma cena de uma criança na televisão chorando com fome, ela começa a fazer leite nas suas glândulas mamárias. E não tem nenhuma criança ali na tela. E ela não vai dar de mamar para aquela tela, mas parte do cérebro dela acredita mesmo que ali está outra pessoa. Então, falar por vídeo é um milagre tecnológico extraordinário. Eu lembro quando era criança, eu ficava vendo aquelas conversas por vídeo e achava aquilo tão maravilhoso, tão interessante. Dizia, meu Deus, será que um dia vamos ter isso? E temos esse recurso hoje, isso é maravilhoso. Use e abuse disso. Então tenha tempo compartilhado com quem está perto, com quem está longe, principalmente com os mais velhos. Né? Você tem parente, vó, tia-avó, sogra, sogro. Tente desenvolver essa rotina de ligar para eles por vídeo, isso vai te ajudar muito. Só voltando rapidinho ao entretenimento, quem sabe você não pode desenvolver uma nova habilidade. Aqui em casa o povo está pintando, desenhando, isso está muito legal. Depois eu vou até mandar umas fotos para vocês verem. Ok? Vamos lá para o nosso texto, que está lá em Salmos 95,
Diz assim, versículo 1: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei, grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas das suas mãos. Aleluia. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos, pois isto jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vamos orar um pouco? Senhor Jesus, nos dá graça e sabedoria para que possamos aplicar a Tua palavra e que nós não sejamos aquele povo que tenta o Senhor, que prova o Senhor e que desafia o Senhor, como se o Senhor não fosse zeloso para conosco. Tem misericórdia de nós, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é extraordinário porque ele fala de Deus de uma forma que glorifica o seu poder, sua glória. E tem momentos que a gente precisa lembrar. Quando a gente faz uma oração de louvor e de exaltação ao Senhor, a gente não está só falando isso para Ele, porque Ele já sabe disso. A gente está falando isso para nós também. Então, tudo que a gente fala, os pesquisadores de neurociência falam muito que você, quando quer aprender alguma coisa, você lê, você olha, você anota, você faz atividades para resolver o problema com a nova informação e usando essa nova informação como uma ferramenta, você aprende. Mas uma das coisas que mais nos faz aprender é declarar, é ensinar. Então, quando você declara a grandeza de Deus, você está dizendo para você, inclusive, que não precisa entrar em pânico, porque o Senhor preserva em perfeita paz aquele cujo propósito tem uma direção, aquele cujo propósito é firme. Então, se o seu propósito, a sua direção, se o seu olhar está firme no Senhor, você vai ficar em paz. Não a paz que o mundo dá, não a paz que é a ausência de guerra, não a paz do mundo, como o nosso pastor Renato querido falou no domingo, através do culto transmitido ao vivo, que tem um link aí no nosso grupo do WhatsApp. Mas uma paz que é uma paz que é melhor do que a ausência de tribulação. Então diz aqui o texto, vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Aleluia. O salmista convida o povo aqui a louvar o Senhor apesar das circunstâncias. Então, louve o Senhor, mas não só isso, que a sua atitude, que o seu comportamento, que o seu discurso chame outras pessoas a louvarem e exaltarem ao Senhor. O que você faz, como disse o filósofo, você recomenda. Então, quando a gente chama a nós também para fazermos isso. Então eu quero fazer coro aqui com o que o salmista disse, dizer, vinde, louvemos e adoremos ao Senhor, aleluia. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. E aqui tem uma ilusão, a rocha de esquina, a pedra angular e também a rocha que acompanhava o povo no deserto, da onde brotava água. A rocha é um símbolo de Jesus e a água é um símbolo da sua palavra que nos lava. O Senhor sempre tem provisão para o seu povo. Fazendo inclusive referência aqui ao deserto, como esse texto fala, quando o povo estava desesperado, reclamando porque lhe faltava alimento, que nunca faltou, porque o Senhor sempre providenciou com o maná santo que caia do céu. O Senhor mandou uma nuvem de codornas e aquele povo comeu aquelas codornizes e aquilo entristeceu o Senhor porque eles comiam com a voracidade como se elas fossem sumir. E aquilo foi um capítulo ruim na história do povo de Deus, inclusive levando alguns a terem que ser disciplinados por essa voracidade e incredulidade que eles tiveram. Então, Ele é a rocha da nossa salvação. Versículo 2, apresentemo-nos ante a sua face com louvor e celebremo-lo com salmos. A Bíblia está dizendo aqui, olha, vamos chegar diante do Senhor não com murmuração, não com desafios ao caráter de Deus, não com incredulidade, mas vamos chegar, gente, em nome de Jesus, com louvores,
Não vamos chegar com declarações de quem Ele é. Lembre, traga a memória que te dá esperança. Lembre-se de que Deus tem algo glorioso para você no futuro. Que nó que a gente dá na cabeça quando a gente pensa assim, né? Se lembre do futuro glorioso que Deus tem para você. Só lembre, só traga à memória aquilo que vai te trazer esperança. Porque o Senhor é Deus, grande Rei, grande acima de todos os deuses. Devemos nos apresentar diante da face dele com louvores e celebrando e com salmos. Devemos ter adoração durante todo o tempo. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e todo o tempo o Senhor está sobre nós. Então todo o tempo devemos apresentar para Ele, louvando a Ele, agradecendo a Ele. Mesmo em tempos de dificuldade, de calamidade, devemos lembrar: o Senhor tem nos mantido. Alguns dizem: não vamos morrer. Sim, muitos irmãos vão morrer. Mas e daí? A morte do salvo é lucro. Nós vivemos Cristo e nossa morte. Somos promovidos com a nossa morte. Não temos que temer a morte. A morte jamais terá domínio sobre nós, diz a palavra de Deus. Se nosso corpo for morto, nosso espírito está vivo. Nós devemos temer aquele que pode não só matar nosso corpo, mas lançar nossa alma no inferno. Devemos temer o Senhor e não a morte. E diz assim mais: nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos mares são suas. É como se diz assim: tudo está no domínio do Senhor. Se os mares e as profundezas da terra estão no domínio dele, quanto mais esse vírus. Ainda deram o nome do vírus coroa vírus, por causa da sua forma. Deixa eu te falar uma coisa: por mais que ele tenha uma coroa, ele nem se compara ao poder daquele que tem todas as coroas sobre a sua cabeça. A palavra de Deus diz que Jesus vai vir com a cabeça pesada de coroas. É até uma espécie de ironia dizer que esse vírus tem uma coroa. O que tem coroa? É o Senhor que tem uma coroa que reúne toda a autoridade, domínio e poder sobre a face da terra. Se esse vírus tem um poder, só tem porque Deus deu, porque Deus permitiu. Porque nenhuma folha cai da árvore se o Senhor assim não permitir. Então, do que teremos medo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Graças a Deus que Ele nos deu o seu Filho para que nós pudéssemos nele ter a nossa salvação. Então diz assim, versículo 6, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Não é só falar que Deus é poderoso e grande, mas é se render a esse Deus. Muitas pessoas dizem: olha, eu sei que Deus é grande, eu sei que um dia eu vou me tornar uma pessoa evangélica, eu vou servir ao Senhor, mas eu reconheço a grandeza de Deus. Mas não é só reconhecer a grandeza de Deus, é se prostrar a esse Deus grandioso. Em tempos de dificuldade, nós vamos ficar reproduzindo a palavra de desespero dos ímpios, dos incrédulos? Ou nós vamos dizer: o Senhor é comigo porque eu sei que eu amo o Senhor, não porque eu amei primeiro, mas porque Ele me amou primeiro. Então a Bíblia diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Se você está no propósito de Deus, e a palavra de Deus diz, como eu já disse, que Deus preserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Se você ama o Senhor, todas as coisas vão juntas trabalhar em seu favor. Não é só adorar, é se prostrar, é se render ao Senhor. Porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. Ele é o nosso bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele cuida de você. E diz assim, vinde, adoremos e prostremo-nos. Versículo 7, porque Ele é o nosso Deus. Ele é Deus de longe e também de perto. E nós, povo seu, pasto, povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. O pasto é dele e ele nos deu. E somos ovelhas nas mãos dele. Então, tanto nós quanto aquilo que nós precisamos, somos a ovelha e o pasto, tudo isso pertence ao Senhor. E o Senhor traz para nós aquilo que nós precisamos. Como diz o Salmo: o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Terão dificuldades, adversidades, andarei pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Então, meus amados, o Senhor tem cuidado do seu povo, sim. Se hoje ouvirdes a sua voz e não endureçais o coração, como em Beribá e como no dia da tentação do deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. A palavra de Deus fala
no Pentateuco, lá no comecinho da palavra de Deus, no livro de Êxodo, como o povo incrédulo tentou a Deus, quando reclamou de Deus. Quando colocou Deus à prova e disse, lá no deserto, lá no Egito, que na verdade o Egito era um deserto espiritual, lá no Egito nós tínhamos pepinos, cebolas, tínhamos lá uma vida Eles eram escravos. Tudo bem que era um tipo de escravidão diferente da escravidão que conhecemos no Brasil, mas eram escravos. E o Senhor os libertou de lá, trouxe eles para cá. E eles, infelizmente, não entenderam. E hoje, muitas vezes, nós também não entendemos que o Senhor tem providenciado. E ele estava no deserto, mas as sandálias não eram gastas. Eles tinham maná todos os dias, que tinha um gosto maravilhoso e não apodrecia no dia, mas um dia depois apodrecia, porque no outro dia o Senhor traria mais. Eles faziam bolos, pães, eles comiam aquele maná, tinha uma água fresca que o Senhor dava para eles. Durante o dia tinha uma nuvem sobre a cabeça deles e de noite uma coluna de fogo que os aquecia e os guiava. E o Senhor estava com eles e fez sinais, prodígios e maravilhas. Mesmo assim o povo foi incrédulo. Por isso que a palavra de Deus diz, bem-aventurado o que não viu e creu. Você é um bem-aventurado. Se aquele povo no deserto tentou a Deus, e a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado, então eles fizeram algo que ofende a Deus duplamente. Porque Deus ele não acata a tentação, ele não se contamina com a tentação. Então quando alguém tenta pôr Deus na parede e reivindicar o de Deus, está fazendo algo que fere Deus não uma só vez, mas muitas vezes. Não coloque Deus à prova. Lá em Malaquias diz, me coloque à prova se eu não abrir as janelas dos céus. É um texto irônico. Porque Deus tem aberto as janelas dos céus. É como se Deus dissesse, me põe à prova se eu não for pai de vocês, me põe à prova se eu não for Deus de vocês, me põe à prova se eu não cuidar de vocês. Podemos então pôr Deus à prova? Ele em algum momento deixou de ser nosso pai, deixou de cuidar de nós? Nunca o Senhor deixou de cuidar de você. Então nunca ouse colocar Deus à prova. Porque o povo teve que ver o peso da mão de Deus quando colocou Deus à prova. 40 anos estive desgostoso com essa geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, e ele disse de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos que ter cuidado nesses tempos em quais caminhos nós vamos tomar. O nosso legado, ele não é algo que acontece quando nós morremos. Quando nós morremos, deixamos uma herança. Mas é vivos que deixamos um legado, um exemplo. O que é que seus filhos estão achando de você nesses dias que você está em casa? O que é que sua esposa tem achado de você nesses dias que você está em casa? O que é que seu marido tem achado de você nesses dias que você está em casa? Os orientais dizem uma coisa muito interessante. Eles dizem que, como a gente faz uma coisa, nós fazemos todas as outras coisas. Eu acho que tem um pouco de sabedoria nisso. O que a gente faz, a gente recomenda. O que temos feito? Temos louvado ao Senhor, adorado a Ele ou reclamado e murmurado? Estamos preocupados com a mão na cabeça ou estamos dizendo o Senhor nos proverá? Sim, temos que fazer algo, temos que ter cuidado para não ficar saindo à toa pela rua, usar os cuidados que nós temos. Sim, temos que fazer tudo isso, como o irmão Lutero falou lá na Peste Negra. Mas, irmãos, nós não podemos nos entregar ao medo. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E aquele que disse que fala do amor de uma forma tão linda, porque o amor não é Deus, mas Deus é amor. Então esse Deus que é amor diz que esse verdadeiro amor lança fora todo medo. E a palavra diz assim, por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Quando os nossos amados lá do povo de Deus saiu do deserto, saiu do Egito e foi para o deserto, em algumas semanas eles chegaram em Cades Barneia, que é na beira da terra prometida. E ali foram os espias, os 12 espias, e só 2 voltaram glorificando a Deus, porque aquele desafio todo só ia mostrar a glória de Deus. Infelizmente, muitos deles, quando voltaram, 10 deles, para ser mais exato, disseram, os desafios são tão grandes, os gigantes são tão grandes, eles vão nos aniquilar. Aí Deus entendeu. Claro, Deus já sabia, mas ficou claro para nós hoje que aquele povo não estava pronto para usufruir da terra prometida e precisava passar por 40 anos rodando no deserto. Então,
O Senhor guiou a coluna de fogo e a nuvem para que eles voltassem e rodassem 40 anos no deserto. E só Josué e Caleb, depois de 40 anos, entraram na terra prometida. Depois que aquele povo incrédulo todo tinha morrido, o Senhor tinha cumprido a sua palavra. Aí eles puderam entrar. Irmãos, eu espero que em nome de Jesus nós possamos aproveitar esse tempo para poder ir mais longe. Desafios que nós não conseguíamos executar, crescimentos que nós não conseguíamos. Que tal começar agora a viver esse tempo novo de Deus na sua vida? Eu quero desafiar você. E eu quero também me sentir desafiado. Eu tenho trabalhado bastante. Vocês sabem que eu cuido de pessoas também. E eu tenho atendido virtualmente e tenho visto como tudo isso tem estressado e preocupado e oprimido as pessoas. Mas em nome de Jesus, eu sei que o povo de Deus também pode adoecer. Nós não somos imunes, inclusive emocionalmente. Por isso que eu dei essas 7 dicas para que você possa desenvolver sua saúde emocional nesse tempo. Mas nada se compara a você ter a certeza, a convicção de que você tem um Deus zeloso, cuidadoso, que não deve ser ofendido com a sua incredulidade, que tem cuidado e vai cuidar de você. Essa relação com Deus, essa relação de maturidade com Deus agrada tanto ao Senhor. Em tempo de calamidade, que possamos transbordar em amor, em serviço, em graça, em exemplo, para que quando tudo isso passar, fique um legado para as nossas vidas e nós possamos dizer, olha, depois daquele confinamento, daquele primeiro confinamento que provavelmente teremos mais no futuro, depois daquilo eu mudei, minha família mudou, eu hoje sou mais crente, sirvo mais ao Senhor, sou mais apaixonado por Jesus, amo mais o meu próximo. Nós temos que agir com fé. Eu vou dar um exemplo disso. Nós recebemos uma oferta muito generosa de irmãos do exterior. E nós estávamos com dificuldades para pagar nosso aluguel, e nós tínhamos já aberto mão de nosso endereço, e essa oferta chegou. E toda essa oferta foi direcionada e está sendo direcionada para poder honrar os nossos compromissos. Esse aluguel, nós não íamos desonrar o nome do Senhor como igreja, porque existia uma caução que ia cobrir esse tempo, nós já estávamos no tempo de caução, então tudo isso honra o nome do Senhor, amém, irmãos? Nós não iríamos deixar nenhum tipo de calote, mas teríamos que sair do nosso endereço. E foi maravilhoso poder receber essa oferta e encaminhá-la 100% para o cuidado da obra do Senhor. Podemos ficar mais tempo, não sabemos quanto tempo isso vai nos afetar, e nós podemos honrar lá e empurrar para depois, para ficarmos mais tempo no nosso salão. E 50% dessa oferta muito generosa vai ser encaminhada para o nosso projeto, junto com outros irmãos da Fundação Fala, na Nova Califórnia. Então, só o Senhor para nos levar a uma atitude de fé como essa. Nós poderíamos rever, renegociar com as pessoas que ofertaram para poder reter essa verba, mas nós vamos entregá-la 100%, como foi decidido com esses irmãos que ofertaram. Nós vamos entregar, já fiz o primeiro depósito, depois eu vou mandar os boletos para o grupo da igreja. Hoje transferimos R$3.000, amanhã vamos transferir mais R$2.000 e vamos estar investindo na obra do Senhor nesse tempo de calamidade, R$5.000 lá no projeto da Nova Califórnia. Por quê? Porque se faltar, irmãos, o Senhor mandará codornizes. Nós não podemos abrir mão do nosso compromisso, porque compromisso é um lugar que você vai e não pode mais voltar atrás. Nós tínhamos um compromisso de honrar essa obra, como nós declaramos na igreja, cuidando das crianças, que a palavra de Deus diz que o bom jejum é esse, cuidar das órfãos, das viúvas, das suas necessidades. Não que eu seja contra o jejum de abstenção de alimentos, mas o jejum de servir aos carentes, levando o evangelho, ele faz parte do que o Senhor nos convoca a fazer. Essa é a boa religião, como disse Tiago na sua carta. Nós temos que agir de acordo com o que nós pregamos. E eu oro para que você continue fiel ao Senhor, investindo nessa obra também. Nós precisamos já agir de forma a deixar um legado, irmãos. Porque é o Senhor que tem cuidado de nós, nós temos que agir de acordo com isso. O Senhor tem cuidado de nós. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você, eu quero inspirar você em oração, eu quero ser inspirado por Deus em oração, e que em nome de Jesus você não venha sucumbir nesses dias difíceis. Só um adendo sobre essa satisfação sobre as ofertas.
nós negociamos o valor do aluguel, ele diminuiu para R$ 2.500, então nós pagamos 2 meses esse aluguel e que já estávamos usando a caução. Mês que vem teremos esse compromisso de novo, com R$ 2.500 de aluguel, mas o nosso compromisso, inclusive com os irmãos estrangeiros, com irmãos do estrangeiro que enviaram essa oferta, é que 50% desse valor, ou seja, uma oferta de R$ 10.000, nós encaminhamos a metade para termos mais tempo no nosso salão, até nos reestruturarmos, e a outra metade, os R$ 5.000, R$ 3.000 já foram encaminhados hoje para a Fundação Fala e mais R$ 2.000 serão encaminhados amanhã. Mas pastor, no tempo desse não era melhor segurar esse dinheiro? De forma nenhuma, irmãos, porque o Deus que mandou isso, Ele continuará sendo fiel e bondoso conosco, segundo a sua graça e a dispensação da sua vontade. Então cremos que o Senhor é Deus que supre todas as nossas necessidades. É claro que nós temos que ter austeridade, vamos agir com sabedoria, vamos economizar os recursos, vamos cuidar disso, é verdade, mas nunca deixando de crer no Senhor que nos provém. Amém? Vamos orar, eu vou começar essa oração, depois vou desligar o vídeo e você pode continuar orando aí com sua família. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo que temos passado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, em nome de Jesus, queremos ficar, Senhor Deus, como o Senhor orientou ao povo ali na saída do Egito, dentro das nossas casas, com o sangue do Cordeiro nas nossas portas. Guarda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Guarda-nos em nome de Jesus, enquanto o anjo da morte passa lá fora. Que o Senhor guarde os teus primogênitos, que o Senhor guarde a tua descendência, que o Senhor guarde a tua igreja em nome de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, e o Senhor nos livre do mal. Nos enche de graça, fé, e que possamos usar esse tempo para sermos melhores, que em nome de Jesus, depois de tudo isso, sejamos melhores do que antes, para a glória do teu nome, até que o Senhor volte, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.